Ai, desgrama! Até que, enfim, o PT resolveu tomar vergonha na cara. Mas, Júlia, você não podia falar isso. Posso falar, porque tem anos que a gente reclama do PT deixar os deputados no Congresso, na CNN, na Globo News, chamar Lula de corrupto e não meter um processo nas costas dele. Só que agora o PT tá processando o Nicolas Ferreira. E Nicolas não pode reclamar de nada, porque ele vai ter a oportunidade que muitos bolsonaristas gostariam de ter, que é de provar o que foi que Lula roubou. Ai, Nicolas pode usar as provas que estão no processo da Lava Jato. Vai lá, tenta. O jornalista Reinaldo Azevedo lançou esse desafio há muitos anos. Eu quero que qualquer um venha aqui, me prove, mostre lá, no processo da Lava Jato, me fala em qual página que está escrito, onde estão as provas do roubo do Lula. Porque de todos os outros aí, a gente tem, do Cabral tem joia, do Cunha tem conta na Suíça. Cadê as provas? O que foi que Lula roubou? Nicolas vai ter a oportunidade de provar na justiça. Tarcísio está encobrindo um dos maiores escândalos de corrupção da história de São Paulo e ninguém está falando disso. Para você ter ideia, a gente está falando de fraudes que chegam a 50 milhões de reais do seu dinheiro. Essa história começou a vir à tona lá em 2023, quando o então secretário de Agricultura do Estado, Antônio Junqueira, descobriu uma série de fraudes na sua pasta. O esquema era o seguinte: lá no final de 2022, ainda no mandato do Rodrigo Garcia, o governo aprovou repasses de quase 50 milhões de reais para construtoras compensarem gastos não previstos em obras de rodovia do Estado. E aí começa o problema. Primeiro porque esse tipo de compensação é proibido pela lei. Quando as empresas fecham esse tipo de contrato, elas já têm que prever possíveis alterações. Mas não parou por aí. Essas fraudes eram absurdas, do tipo de ter 2 pagamentos por uma mesma obra, como aconteceu no caso da cidade de Itajobi. Teve até o uso de fotos idênticas para comprovar obras em lugares diferentes. E aí que entra o Tarcísio. Voltando para 2023, ele ficou sabendo das denúncias, o que ele fez? Demitiu o secretário Junqueira. E no lugar dele, ele colocou uma pessoa da sua confiança pessoal, o Guilherme Piai, bolsonarista roxo, então presidente do ITESA. E foi aí que começou a Operação Abafa. Ao invés de investigar as denúncias, o Piai começou a demitir os servidores que denunciaram as irregularidades e promover novos estudos para validar as fraudes. Ele chegou até a chamar os servidores que denunciaram os desvios de incompetentes. E piora, uma ação do Ministério Público acusa o Piai de reintegrar uma das pessoas acusadas de participar desse esquema, seu hoje subsecretário de Agricultura, Ricardo Lorenzini. No governo Tarcísio é assim: quem denunciar a corrupção é demitido, quem é denunciado é acobertado, mas não dá para aceitar que isso continue. Por isso eu também acionei o MP e pedi que o secretário de Agricultura, Guilherme Piai, seja afastado das suas funções enquanto duram as investigações. Mas se a gente não tirar o chefe, só vai mudar a figurinha. Junto com outros deputados da oposição, nós estamos lutando pelo impeachment do Tarcísio, porque o estado de São Paulo não aguenta mais tanto escândalo, tanta irregularidade. Se você quiser ajudar a gente, acessa guilhermecortes.com.br/fora-Tarcísio e assina a nossa petição para fortalecer essa luta. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em São Paulo. Galera, hoje é meu aniversário. Eu nasci em 1965, um ano após a ditadura militar ter sido instaurada no Brasil. Ou seja, não tinha como ser apolítico. Agora imagina a sua adolescência, a minha adolescência, nos anos 80, gente. 20 aninhos aí dentro da ditadura. Pra mim tava tudo ótimo, né? Eu era filho de militar, meu avô era do exército, meu pai era da marinha, o irmão do meu avô era ministro do exército da ditadura, tá bom pra vocês? Do exército não, o negócio chamava Ministério da Guerra. Ministro da Guerra. Igual tem agora lá nos Estados Unidos, que o Departamento de Defesa virou Departamento de Guerra. Você sabe o que é ouvir a vida inteira que a ditadura não aconteceu, que foi uma revolução contra comunistas? Que era tudo um exagero. Enquanto você vê na televisão, nos jornais, né, após a ditadura, porque durante a ditadura você não tinha, né, liberdade de imprensa, todo mundo falando dos desaparecidos que foram jogados de helicópteros, né, do caso do filho da Udagard Ângelo, que foi torturado, e vários outros. Pessoas sumiram. Não, mas eles estavam combatendo o comunismo. E para melhorar, uma criança gay, uma criança viada, uma criança viada, indo visitar o quartel lá onde meu tio-avô morava, o ministro da guerra, cheio de fuzil, metralhadora, luz, holofote para entrar, carteirada. Ah, falar em carteirada? Foi bom pra mim, né? Porque eu tinha uma carteira de filho de militar, a Blitz me parava, Blitz, documento. Só temos isso. Não, eu não tinha instrumento. Mas eu tinha lá, dava uma carteirada horrível, né, gente? Olha só como é que eu fui criado. Fui criado para ser um bolsonarista, né? Claro, porque a minha família é toda bolsonarista. Com exceção dos mais maravilhosos de todos, que são, ó, eles sabem quem são da minha família e, ó, vocês estão certinhos.
Isso tudo é para dizer que foram 60 anos super bem vividos e que eu acordei. Então, se você ainda não acordou, bolsonarista, tá aí, ó, acorda e veste a bandeira do Brasil, vai pra praia. Olha eu agora, eu sou o maior patriota que tem, vocês são tudo patriota de Araque. É só estudar que você vem pro lado bom da força. Foram anos me aceitando como gay para sair do armário e foram outros anos para entender que esses playboys não estão com nada. Vocês não entendem nada, que o negócio é ser do povo, né? Ser do lado do trabalhador. E quem faz isso? É a esquerda, meu amigo. O resto tudo, ó, quer mais que todo mundo se dane. Isso aqui é mandar o dinheiro lá para aquele 10% que está no poder, aqui e nos Estados Unidos. Então, gente, esse ano eu torço para todo mundo vir comigo nessa jornada dos meus 60. Ah! Vocês não vão vir todos comigo não, porque só eu, quem passou dos 60, pode pegar a carteirinha para pagar meia entrada nos shows, para pagar meia entrada em teatro. Olha, tô de lado bom agora. Eu sou o terror do SUS, né, gente? 60 anos, assim, mas tudo bem, lei é lei. Vamos ajudar a cumprir. Um abraço, gente. Até mais 60. Já nasceu a pessoa que vai viver 120 anos, vai ser o Lula e eu. Beijo. Daniel Vorcaro, o banqueiro preso pela Polícia Federal, já foi apresentador de programa gospel na TV Mineira. Em São Paulo, ele se tornou um fenômeno do mercado financeiro. Em apenas 5 anos, o patrimônio líquido de seu Banco Master passou de 219 milhões para 5 bilhões de reais. Ele voa num jato próprio de 80 milhões de reais. Comprou uma das casas mais caras do país em Trancoso por 280 milhões de reais e colocou 200 milhões de reais no seu time de futebol, o Clube Atlético Mineiro. A festa de 15 anos de sua filha custou, segundo a imprensa de Belo Horizonte, 15 milhões de reais. Como ele construiu esse império é que foi o problema. O que mantinha o esquema do Master funcionando era uma espécie de pirâmide financeira, sustentada na emissão desenfreada de certificados de depósito bancário, os CDBs, e no investimento de uma carteira de ativos recheada de empresas à beira do precipício ou em plena recuperação judicial. Em outubro de 2024, a repórter Consuelo Diegues revelou em primeira mão a rede de negócios de risco e parceiros explosivos por trás do triunfo do Banco Master, que acaba de ser liquidado pelo Banco Central. Fala, meus turminhas. Eu vivi pra ver uma senadora bolsonarista da extrema-direita defender prisão boa pra bandido. Ei, a Damares está revoltadíssima porque o postinho de saúde da Papuda se encerra o atendimento 5 horas da tarde. Ela fez as contas. Ela disse que do centro para Papuda é 18 quilômetros. Não vai dar tempo de atender o idoso, o Bolsonaro. Vocês já viram a Damares defender algum presidiário idoso por causa da saúde? Não. Bolsonaro tá fazendo milagre. Eles disseram que vão fazer manifestação se o Bolsonaro for pra Papuda. E essa manifestação já sabe, né? É pra prejudicar o povo brasileiro. Mas eu achei engraçado que vai dar a entender que ela vai querer colocar uma UPA na cela do Bolsonaro. É, Luiz. Eu vivi pra ver bolsonarista da extrema direita político defender prisão adequada.